Bom dia, pessoal. Estou aqui hoje para poder falar do dízimo. O que seria o dízimo? Muitos pensam que o dízimo é apenas uma forma, de tirar dinheiro das pessoas. E uma forma que muitos pastores, igrejas, religiões armaram uma forma de poder tirar algo de alguém. Desculpa, pelo problema aqui que eu estou tendo aqui, mas isso aqui era para minimizar e não minimizou. Então, o dízimo na realidade nada mais nada menos que é o sacrifício, o antigo sacrifício, quando Deus pedia para o seu povo fazer, que é o que? Tirar o seu melhor. A pessoa tinha que tirar o melhor do que ela tinha para poder dar a Deus, oferecer a Deus, E você, assim, é um sacrifício muito grande você poder arrancar o seu melhor bezerro, o seu melhor boi, seja qual for que você da sua cria, e poder oferecer a Deus, para um holocausto que se fala, E Deus, assim, não é pelo fato assim, Deus gosta de ver sangue, de ver matança, ver morte, não é isso. Deus queria ver de você se você é capaz de sacrificar por Ele. Ele queria ver de você se você era capaz de tirar o seu melhor para dar para Ele. Então, só que o mundo foi se evoluindo. E hoje não tem como você morar numa cidade grande, você ficar fazendo sacrifícios, com bezerros, bois, E então por isso hoje em dia existe o quê? Que é o dízimo. O sacrifício passou a se tornar um dízimo, Que é o que? Você tirar R$500 do seu bolso, R$100 do seu bolso, seja lá qual for o valor, e poder dar ele, para você é um sacrifício. É um sacrifício você ganhar R$800 por mês, que é um salário mínimo, e poder arrancar de você um dinheiro, 80, 100 reais, que vai fazer falta para você que tem família, filhos para criar. É um sacrifício grande você arrancar aquele dinheiro seu e poder oferecer a Deus. Certo? Mas quando a gente fala sobre sacrifícios, muitos confundem muita coisa. E também você não deve oferecer esse dinheiro às idolatrias, O que seria a idolatria? Vou explicar a você o que é a idolatria, para você entender por que o sacrifício ele Então vamos lá. Antigamente, o ser humano já, desde milhares de anos, já tinha essa mania de adorar alguma coisa. Achando que aquilo era um Deus, Como não lembra, a idolatria não quer dizer que seja só um bezerro de ouro, Um bezerro de ouro, A idolatria, ela pode ser tudo. Uma imagem, Uma imagem é uma idolatria. O dinheiro é uma idolatria. Você é proibido perante a Deus que você adore alguma coisa, que você possa adorar uma mansão, um carro, esporte, adorar. Isso para Deus é repugnante, que você faça tudo na sua vida por isso. Você não pode adorar uma imagem, por quê? Porque como é que você sabe qual é a imagem de Deus? Você não sabe. Você não sabe nem qual é a imagem do Filho de Deus, quanto mais de outro, entendeu? Então você não... É proibido para Deus que você adore alguma coisa. Deus é uma energia, ele é uma força, ele é energia, ele não tem forma. E o anjo maligno, ele também é uma energia, o anjo, ele tem poderes. O anjo maligno ele pode descer na terra, se transformar numa mulher linda, num homem bonito, formoso,
e fala palavras lindas, enganatórias, fala coisas que você... Ele tem uma inteligência que você não tem noção. A inteligência do anjo maligno é muito grande. Só para quem já esteve perto a perto com ele, conversando com ele, sabe a inteligência dele. É muito grande a inteligência de um anjo maligno. E você fica nessa assim, não, o anjo maligno, né? Que a gente não pode falar o nome dele, porque senão você invoca ele. Mas ele é um rabudo com chifre, todo vermelho. Pô, isso aí é fantasia. Ele vai se transformar naquilo que você mais tem medo. Se você tem medo de um elefante cor-de-rosa, ele vai se transformar num elefante cor-de-rosa. Se você tem medo de uma barata, ele vai se transformar numa barata. Ele é um anjo, ele tem poder, ele se transforma naquilo que ele quer. Não existe essa de achar que ele é um rabudo com chifre, nem isso. Ele é um anjo, ele é uma energia, ele não tem forma. Ele transforma naquilo que ele quer, ele tem o poder de transformar numa mulher linda, tá? Uma Angelina Jolie da vida, ele pode se transformar no Brad Pitt, ele pode se transformar naquilo que ele quiser. E encantar uma pessoa com palavras e levar a pessoa a cometer coisas loucuras, tá? Eu tô falando isso porque eu já tive na minha vida a presença dele. Primeira vez foi quando eu era criança. Ele esteve do meu lado como criança, tá? Do nada ele apareceu na minha casa, no meu quarto, começou a conversar comigo. Eu achava até que era meu irmão mais novo, só que meu irmão mais novo naquela época tinha 2 anos e ele dormia no berço. Ele nem andava, porque ele tinha problema para andar. E essa criança me induziu a pular do segundo andar da minha casa. Eu morava numa casa de 2 andares. E eu acabei pulando. Só que eu não me machuquei, né? Tanto que eu pulei não só uma vez, pulei no máximo 3 vezes. A terceira vez eu quase me machuquei. Lá embaixo era um gramado alto. Tá? Ele tem uma sabedoria muito grande de fazer com que as pessoas pulem. Então por isso eu falando isso pra você, porque quando seu filho pula da janela ou faz alguma coisa, você pode ter certeza que isso é obra do anjo maligno. Tá? E normalmente quem faz isso é o outro anjo, né? Que é o LILIT. Que a missão dela na Terra é tirar a vida de crianças. Esse é um outro anjo, tá? Que a missão é tirar a vida de crianças. Fazer com que pessoas abortam, fazer com que você se masturba. Porque toda vez que você se masturbar, um espírito desce da Terra. Então quando você desperdiça o sêmen, aquela criança que deveria nascer, ela não nasce. Então o anjo maligno vai e captura ela vai para o inferno. Então mais tarde ele usa essa criança para o quê? Para infernizar a sua vida, destruir a sua vida, e usa dessa criança para poder te acusar no futuro que, olha, eu queria nascer e ele tirou minha vida. Eu queria vir ao mundo e é o que ele fez comigo. Quer dizer, usou camisinha, ou então se masturbou, ou então praticou várias outras coisas, né? Sodômicas, né? Que é sodomias, né? Sexo oral e muitos outros, né? Então você acabou tirando a vida de uma criança que era para vir ao mundo. Então ele acaba te cobrando isso. E aí a função desse anjo é tirar a vida de uma criança. E a segunda vez foi depois de mais tarde, quando eu perdi minha filha. Ele entrou no corpo de uma velha, parecia uma bruxa, a mulher praticamente, né? A mulher entrou dentro de um ônibus, sentou não do meu lado, mas atrás de mim, tocou no meu ombro e falou para mim assim: você viu o que seu Deus fez com você e você ainda vai continuar amando ele? Quer dizer, como é que a mulher sabia o que Deus tinha feito comigo? A mulher entrou do nada no ônibus, me procurando, tava olhando, procurando, sentou atrás de mim, bateu no meu ombro e veio me dar essa notícia. Quer dizer, quem fez isso? O anjo maligno. O anjo maligno, ele se transforma naquilo que ele quer. Ou ele entra no corpo de alguém, usa alguém, ou ele se transforma naquilo que ele quer. Porque ele é uma energia, ele tem poder. Então essas imagens que vocês adoram é dos anjos malignos. Tá? Me perdoe, me desculpa porque vocês acharem assim, que isso, que loucura, mas você está adorando o anjo maligno. Tá? Porque anjo santo só existe um, Deus, não existe outro. Tá? Você não deve adorar e nem fazer imagem de ninguém. É proibido. Então isso é idolatria. Você adorar uma mansão, adorar uma grana, um dinheiro, um carro. Tá? Então você nunca deve
adorar, né? Lembra, tem uma passagem, né, que Cristo fala: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qual é a imagem que está na moeda? De César. Então isso não pertence a Deus, né? Então, como se diz assim, o dinheiro não pertence a Deus. O dinheiro pertence a quem? Ao governo. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que pertence a Deus? Comida, né? Tudo que é na vida, assim, alimentos, comidas, isso pertence a Deus, tá? Mas vamos lá. Então vamos continuar falando sobre o dízimo, né? Porque eu tive que falar da idolatria para poder chegar a essa parte da moeda, que muitas das vezes as pessoas não entendem essa parte. Quando ele fala de a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o que Deus quer de você? É que você pegue uma parte do seu pagamento, uma vez por ano, pode ser mensal e pode ser anual, tá? Você pode chegar no final do ano e calcular quanto eu recebi. Você recebia R$900 por mês. Vendi algumas coisas, ganhei tanto. Vendi um terreno, uma casa, seja lá o que for, vendi um carro. Bom, eu ganhei tanto de lucro. 10% daquilo que eu ganhei durante um ano, né? A gente fala 10%, mas na realidade 10% são para os cristãos. Né? Para os muçulmanos são 2,5% e para Deus é aquilo que você der de coração. Tá? Se você puder dar mais ainda, Deus fica mais feliz por você. Então, o que acontece? A sua ajuda tem que ser feita de coração. Você não pode chegar, como se diz assim, humilhar as pessoas ou então mostrar para os outros assim, eu dou, todo mês eu dou isso, como se diz assim, ficar menosprezando os outros como se eu tenho condições de dar, você não, entendeu? Você nunca, jamais pode pensar dessa forma, jamais. O que você faz tem que ser em segredo e secreto, tá? Exemplo assim, o ser humano ele tem muito assim uma mania de reclamar de tudo, né? E é como se fosse assim, caiu uma pedra no meio da estrada. A pessoa vem de pegar e parar o carro e tentar remover a pedra, ela vai passar pela pedra e vai ficar reclamando e culpando o governo. Essa é a tendência do ser humano, é passar por aquilo e só reclamar do governo. E o governo não faz isso e não sei o que. É uma vergonha essa pedra no meio do caminho, mas você não parou e não retirou a pedra. Então o que Deus quer é o quê? Que você faça essas boas ações. É que você pare o carro, remova a pedra e não reclama. Para de reclamar. Tudo que você faz na vida é reclamando. Você não pode reclamar. Você tem que fazer de coração. É ajudar por amor e de coração. Então o que Deus quer que você faça é o quê? Que você pegue essa parte do seu salário uma vez por ano, ou então se você tem condições de dar mensal, você dá mensal. Se você ganha muito pouco por mês, por mês eu só... Meus 10% dá R$80 por mês. Não é muito dinheiro. Não dá para fazer muita coisa. Então você dá uma vez por ano, se for o caso. Você pega 10% no ano, no final de ano, quando você ganhar o 13º. Então o que você faz? Uma parte desse dinheiro, você converte ele em alimentos. O alimento pertence a Deus, não é isso? Então você vai pegar esse alimento e vai dar a quem? Alguém da sua família que está desempregado, um primo, um irmão, um parente que esteja desempregado, que tem filhos e estão passando necessidade, alguém que não tem condições de pagar um aluguel, está desempregado, entendeu? Uma pessoa que esteja na rua, indigente, tá? Só que eu quero que você entenda uma coisa, tá? Vamos lá, um bêbado. Você tem um bêbado na rua e te pediu dinheiro, certo? Eu devo ajudar um bêbado? Sim ou não? Depende. Se ele vai beber, não. É como você dá o dinheiro para um viciado. Você vai dar o dinheiro e ele vai comprar droga. Então você não vai estar ajudando ele, você vai estar piorando. Então, ao invés de você ajudar ele, você vai piorar. Então você não está agradando a Deus. Por quê? Porque ele vai usar o dinheiro para beber. Ou para fumar, usar droga, seja lá o que for. Certo? Então se ele pedir ajuda, você quer comer, eu te pago um prato de comida. Né? Chega para um mendigo e fala assim, quando ele te pedir dinheiro, chega assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho para lhe oferecer é a palavra de Deus. Você quer ouvir? A primeira coisa que ele vai fazer é sair fora, não é? Ele vai meter o pé fora e não vai querer ouvir a palavra de Deus. Porque aquele que realmente quer ouvir a palavra de Deus vai ficar e vai ouvir. E é esse que ficar e ouvir é aquele que você realmente vai poder ajudar. Me desculpa, tá, pelo barulho da rua, muitas das vezes aqui passa muito carro. E aqui as pessoas têm mania de botar som alto. E o som do carro passa, né, e atrapalha muitas das vezes a gravação. Me perdoa, tá, pessoal? Mas olha só.
Então, o que acontece? É errado você poder ajudar essas pessoas, sim, porque você não vai estar ajudando, você vai estar piorando, certo? Então, se você puder ajudar, exemplo, se você puder ajudar um desempregado a ter um emprego, é melhor ainda. Tá? Você poder orar pelaquela pessoa, isso também é um dízimo. Você orar por ela é um dízimo. Você vai estar pagando de uma outra forma. Eu não tenho dinheiro para dar, mas eu posso orar por ela e pedir para Deus que ajude ela, certo? Mas o pouco que você der é muito para Deus. Você vai estar ajudando. Fazer uma cesta básica por mês e poder ajudar alguém, isso não é muito, gente. Isso é pouco, tá? Então, e a outra parte convertida seria o que? É você ajudar o templo. Não adianta você ajudar um templo idólatra. Você não vai estar agradando a Deus. E não adianta você ajudar um templo que o cara não é de Deus, porque você sabe que ele só faz coisas erradas, tá? Você, o que Deus quer é o seguinte: a metade disso você pode converter e ajudar um lugar que você sabe que é santo. Uma pessoa que você sabe que é santa. Ah, mas por que eu devo ajudar um pastor ou um rabino, né? Ou enviar dinheiro para Jerusalém, seja o que for, ou para uma sinagoga? Por quê? Se você ajudar um rabino, um homem santo, se você ajudar um homem santo, que o homem santo muitas das vezes ele precisa espalhar a palavra de Deus, certo? Aí você fala assim, é certo eu pagar salário para um homem santo? Por que não? É certo ele ter uma ajuda? Por que não? Você que trabalha o dia todo, 12 horas por dia, você tem condições de espalhar a palavra de Deus? Acredito que não. Porque você trabalha 12 horas por dia, você tem filho para criar, você tem esposa para cuidar, você tem o seu carro, sua família, seja o que for que você tem para cuidar, certo? Então muitas das vezes você não tem tempo para espalhar a palavra de Deus. E aquele homem santo, que muitas das vezes até não consegue nenhum emprego, fica difícil, mas ele espalha a palavra de Deus, se você ajudar ele, você está ajudando a Deus. E Deus vai abençoar você cada vez mais por você ajudar ele. Então você dar um dízimo a uma pessoa que espalha a palavra de Deus, que espalha a missão de Deus, Deus vai abençoar você muito mais. Por quê? Porque você ajudou a espalhar a palavra de Deus. Como Cristo não trabalhava. Imagina só, se Cristo chegasse e ficasse trabalhando, ele teria tempo para espalhar a palavra de Deus? Ele não teria tempo. Os apóstolos recolhiam dinheiro de doações e ajudas para que eles pudessem fazer missões. Eles precisavam fazer missões, eles precisavam andar e espalhar a palavra de Deus, né? Afinal de contas, Deus não tem como chegar lá, fazer um chequezinho lá em cima lá e vir entregar para você, né? Não, Deus usa você para fazer isso. Você é o cheque dele, ele quer que você preencha o cheque e dê aquela doação àquela pessoa. E ajude aquela pessoa. Mas uma pessoa que você sabe que ela é santa. Uma pessoa que está espalhando a palavra de Deus da forma correta, conforme a lei de Deus, conforme o que Deus ensinou. Tá? E não aquilo que o homem quer. Tá? Muitas das vezes eu vejo muitos pastores não ensinando aquilo que Deus ensina. Esse é o verdadeiro anticristo. O que é o anticristo? É o anti-ensinamento de Deus. É tudo aquilo que Deus ensinou e ele ensina ao contrário. Tá? Ele ensina o desrespeito, ensina tudo ao contrário. Tudo aquilo que ele ensina ao contrário, esse é o anti-ensinamento de Deus. Esse é o anticristo. Tá? Eu não quero falar sobre o anticristo porque é um assunto muito, muito, muito assim delicado, tá? Se eu sei que é anticristo na Terra, eu sei. Eu sei e milhões de pessoas o adoram ele. Então eu prefiro não falar sobre ele. E nem quero falar sobre ele porque eu só posso falar com a permissão de Deus. Pessoal, por que eu falo dessa forma, né? Porque eu peço a Deus colocar no meu coração as suas palavras. Você veja assim, esse cara fala assim meio devagar, meio calmo. É porque eu tenho que pedir a Deus para colocar o seu amor no meu coração e para usar a minha boca para falar. E não falar nada assim já programado, né? Já ter um textozinho para falar, ou então falar aquilo que eu quero. Não, eu não falo aquilo que eu quero, eu falo aquilo que Deus, né, me mostra. Tá? E o dízimo, quando você ajuda alguém, ele ajuda o quê? Ele limpa a tua alma. Você está pagando uma dívida com Deus.
Você está cumprindo a sua obrigação com Ele. Tá? Qual é a sua obrigação aqui na Terra? Você tem uma dívida com Deus. Qual é a dívida? Você não está vivo, Ele te colocou no mundo. A partir do exato momento que Ele te colocou no mundo e você está vivo, você já tem uma dívida com Deus. E qual é a dívida que você tem com Deus? Cumprir com as suas obrigações, fazer com que Ele te pede. Tá? E uma delas é assim, o dízimo é uma dessas obrigações que você tem com Deus. Tá? Existem muitas outras obrigações, que é obedecer no sábado. Tá? Vão te falar, mas eu descanso no domingo. Tá? O domingo foi criado pela igreja, né, que adora idolatrias. O que acontece? Constantino, quando criou a igreja que adora a idolatria, né, que a gente não precisa nem falar qual é o nome, quem é inteligente vai entender qual é a igreja que eu estou mencionando, né? Ele precisava criar um falso Deus, uma falsa imagem, e ele tinha o Deus Sol, o Deus Sol. Então ele mudou o nome do Deus Sol, mudou a imagem do Deus Sol e faz com que a pessoa adore o Deus Sol, que é adorar o domingo. O domingo você está adorando o Deus Sol. Então todos aqueles que adoram o Deus Sol não precisa nem falar mais nada, né? E isso é mais uma história da parte do anticristo que eu não gostaria de falar. Então vamos lá. Quem conhecer a história de Constantino, estudar esse Constantino, vai entender um pouco o que eu estou querendo dizer. Mas vamos lá. Aqui nós estamos falando sobre dízimo e não sobre o anticristo. Então a sua obrigação ali com Deus é cumprir com o que Ele te pede, é ajudar o próximo, entendeu? Um irmão, um familiar, uma pessoa na rua, tá? Um líder espiritual que você vê, percebe que ele é um líder espiritual, que prega coisas bonitas, coisas lindas, né? Que prega paz de verdade. Muitas das vezes essas pessoas precisam de ajuda para poder caminhar, pagar passagens, para comer, sobreviver. E muitas das vezes Deus, por elas não poderem trabalhar sábado, por elas cumprir a lei de Deus, muitas das vezes essas pessoas santas têm até dificuldade de conseguir emprego. E muitas das vezes ela precisa de ajuda das pessoas. E se você ajuda ela, você pode ter certeza que Deus vai te abençoar a sua vida e a sua forma, tá? Não é só financeiramente não. Quando eu falo em ajuda, tem coisa que vale mais do que dinheiro, que é a saúde. O que adianta você estar com 1 trilhão na sua mão se você está com AIDS? E aí? Você vai conseguir recuperar a sua vida? Você vai morrer e não vai recuperar a sua vida. Você vê aí casos de atores famosos aí que fizeram até transfusão de sangue de cavalo para poder tentar viver e morreu, né? Então não adianta você ter muito dinheiro se dinheiro não compra vida. Dinheiro compra carro, compra casa, compra até mulher, né? Dependendo, tem mulher que se vende. Mas eu não vejo que a mulher se venda, não. Eu vejo mais pelo lado assim, Deus, ele quer que você cuide da mulher, né? A mulher tem que ser sustentada pelo homem. O homem tem que sustentar a mulher, na realidade, né? E a mulher, ela quer ser sustentada, ela quer ter uma casa boa, um lar, ela quer ser ajudada, entendeu? E você tem que manter ela, manter sua beleza, manter seu amor, tá? Mas nós estamos falando sobre dízimo e não sobre isso. Então, o que eu quero deixar a dica para vocês é que esse é o dízimo, esse é o verdadeiro dízimo, tá, pessoal? Que nós devemos fazer e cumprir com as nossas obrigações.